Tem momentos em que o mundo parece calar, só para observar sua reação. Quando tudo desaba em silêncio, e ninguém pergunta como está sendo carregar o peso. Nenhuma explicação, nenhum aviso, nenhuma ajuda. Só o vazio, só o silêncio, só o teste. É aí que muitos quebram, mas também é aí que alguns despertam. Porque é fácil parecer forte com aplausos. É fácil parecer sábio quando há apoio. Difícil mesmo é continuar firme quando tudo ao redor desaparece. O estoico não é aquele que nunca sente, mas aquele que, mesmo sentindo tudo, permanece de pé. E se esse momento de silêncio não for um castigo, e se for exatamente a chance de mostrar quem você realmente é? Há fases em que o destino tira todas as distrações. Leva embora quem não é verdadeiro, silencia o que não é essencial, e deixa apenas o que importa. O seu espírito diante da sua própria verdade. É quando não resta mais nada que se descobre o que ainda permanece. É quando o barulho do mundo some, que se começa a ouvir o som da própria consciência. A filosofia estoica nos ensina que a dor não é um inimigo, é um instrutor, que o silêncio não é ausência, é clareza, e que os testes que mais doem são os que mais revelam. Neste vídeo, vamos caminhar por esses momentos que parecem derrotas, mas que na verdade são refinamentos. Momentos em que o silêncio não é fraqueza, é estratégia, é domínio. É o campo onde os fortes vencem de verdade. E antes de continuar, se em algum instante desse início algo tocou o seu coração, se parece que estou falando exatamente do que você está vivendo, então escreve aqui embaixo. Eu sigo firme, mesmo em silêncio. Vamos transformar os comentários num espaço de força e união, onde quem está em silêncio possa ser ouvido. Agora, vamos entender quais são esses momentos silenciosos, em que o universo parece ausente, mas na verdade está te moldando. São 4 experiências que todo espírito forte enfrenta e supera. E tudo começa quando o mundo faz barulho, e mesmo assim, se escolhe ouvir a si mesmo. A maioria das pessoas acredita que quando tudo está em silêncio, algo está errado. Que o vazio é sinal de abandono, que a ausência de respostas é sinal de fracasso. Mas para os estoicos, o silêncio da vida não é um castigo, é uma convocação, uma espécie de provação sagrada que separa os fracos dos verdadeiramente fortes. Epicteto dizia: não busque que os eventos ocorram como você deseja, mas deseje que eles ocorram como ocorrem, e tudo correrá bem. Ou seja, aceite a realidade como um mestre aceita o silêncio de um discípulo, com humildade, atenção e prontidão para agir. A vida nos testa em silêncio, porque é no silêncio que somos obrigados a nos ouvir de verdade, sem distrações, sem desculpas, sem máscara. Pense nas noites em que você deitou e sentiu o peso do mundo nos ombros, e ninguém soube. Ninguém perguntou. Ninguém te resgatou. Foi ali, naquele exato momento, que sua alma começou a ser esculpida. Foi ali que você descobriu que é possível suportar, mesmo sem aplausos, mesmo sem elogios, mesmo sem promessas de recompensa. A filosofia estoica nunca prometeu conforto. Prometeu clareza. Prometeu liberdade interna. E, acima de tudo, prometeu algo que o mundo moderno esqueceu como conquistar: resiliência. A vida vai continuar a testar você no escuro, na ausência, no invisível. E quanto mais elevado for o espírito, mais refinadas serão as provações. Mas não se engane, cada teste silencioso é uma forja. E a dor que você sente hoje é o sinal de que você está sendo preparado para carregar o que outros não suportariam nem por um dia. E é por isso que os fortes não reagem como todos os outros.
porque eles aprenderam que não é o barulho da dor que define o sofrimento, mas o que se faz com ele. Agora, vamos mergulhar em como os estoicos transformavam a adversidade em poder, e por que os que permanecem firmes no silêncio acabam se tornando imbatíveis no caos. Os estoicos não enxergavam a dor como inimiga. Eles a viam como ferramenta, como um cinzel nas mãos da vida, moldando o espírito para algo que ainda não somos, mas podemos ser. Sêneca escreveu: é nas adversidades que se revela a virtude. Sem elas, a alma não conhece a si mesma. A maioria foge da dor como se ela fosse o fim do caminho. Mas os estoicos entravam nela como quem entra em uma sala de aula. Porque sabiam: dor não é castigo, é currículo, é lição, é trilha de crescimento. Lembra daquela vez em que tudo parecia desabar e ninguém entendeu a profundidade do que você estava vivendo? Aquela dor que você carregou calado. Aquela luta que enfrentou sozinho. Ali nasceu uma versão sua que ninguém viu surgir. E talvez por isso ninguém entenda hoje sua força. Porque ela foi forjada onde o mundo não enxerga. No escuro, no silêncio, no invisível. Os estoicos sabiam que o sofrimento bem enfrentado é como uma espada bem afiada. Não precisa fazer barulho para ser letal. Não precisa ser exposto para ser poderoso. Imagine um guerreiro treinando por anos em silêncio. Enquanto o mundo ri, grita, se exibe e se distrai. No dia da batalha, quem está preparado não precisa falar. Apenas age. E vence. É por isso que, quando você aprende a sofrer sem se perder, a levantar sem plateia, a recomeçar sem promessas, você se torna alguém que não depende do mundo para continuar. E quando a vida perceber que você não é mais movido por aplausos, ela vai começar a te respeitar, porque saber sofrer é a maior forma de autodomínio que existe. Mas há um ponto ainda mais profundo, porque, além de suportar e crescer com a dor, os estoicos sabiam transformar cada dificuldade em direção, em estratégia, em ação consciente. E é sobre isso que vamos refletir a seguir. Como os fortes escolhem agir, mesmo quando o mundo inteiro se cala, mesmo quando tudo parece perdido. E por que essa escolha muda absolutamente tudo? Há um momento em que a dor deixa de gritar e a mente começa a sussurrar. O que você vai fazer com isso? É aí que os fracos desistem. É aí que os reativos se afundam em culpa, em mágoa, em reclamação. Mas os fortes, os verdadeiros fortes, fazem algo quase invisível aos olhos do mundo. Eles escolhem agir, mesmo feridos, mesmo cansados, mesmo sem esperança. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso, que importa. Essa é a filosofia de quem entendeu que viver não é controlar o mundo, é controlar a si mesmo dentro do mundo. Quando tudo parece fora do eixo, o estoico volta para si. Ele pergunta: o que ainda está nas minhas mãos? O que eu posso fazer, agora, com o que me resta? E mesmo que o que reste seja pouco, ele faz, ele levanta, ele dá o próximo passo. Não por heroísmo, mas por integridade. É a diferença entre alguém que se perde na tragédia e alguém que transforma o caos em caminho. Ações pequenas, conscientes, silenciosas, mas que, com o tempo, se tornam uma vida inteira vivida com honra. Pense em Marco Aurélio, o homem mais poderoso do Império Romano, sofrendo com doenças, traições, guerras. E ainda assim escrevendo, dia após dia: faça o que está diante de você com atenção e dignidade. Essa é a força silenciosa que sustenta os grandes. Eles não esperam o momento perfeito. Eles fazem o momento ter sentido. E enquanto o mundo reclama do peso da vida,
O estoico ajusta a postura, respira fundo e carrega, com firmeza, com coragem, com propósito. Mas há uma última lição, talvez a mais difícil de todas, porque mesmo fazendo tudo certo, mesmo reagindo com coragem, o mundo ainda pode não reconhecer a sua força. Pode te ignorar, pode te julgar, pode continuar em silêncio. E é aí que o estoico revela sua grandeza final. Ele não vive para aplausos. Ele vive para ser justo com a própria consciência. No próximo bloco, vamos refletir sobre como encontrar paz interior, mesmo quando o mundo não vê, não valoriza e não entende. Algumas vitórias ninguém vai ver. Não vai ter medalha, não vai ter reconhecimento, não vai ter aplauso. E mesmo assim, elas são as mais importantes. Porque são essas que você conquista no escuro, na solidão, naqueles dias em que tudo parecia perdido. E mesmo assim você decidiu continuar, com honra, com verdade, com fidelidade a si mesmo. Sêneca dizia: a virtude se basta a si mesma, não depende de plateia. E essa é uma das verdades mais duras da filosofia estoica. A vida pode não te dar retorno, mas a sua consciência, essa sim, vai te dar paz. Ser estoico não é sobre vencer do jeito que o mundo ensina. É sobre vencer do jeito que o seu espírito precisa. É sobre deitar à noite e saber: hoje, eu fui maior que a minha dor. Hoje, eu fui mais firme que o caos. Hoje, eu permaneci quem eu sou, apesar de tudo. E isso, por si só, já é uma glória, silenciosa, discreta, mas profundamente transformadora. Porque no fim das contas, o mundo pode até não ver, mas você vai saber, e isso é o que importa. Se essa reflexão está tocando algo em você, se em algum momento da sua vida, você também sentiu que estava lutando em silêncio, então já sabe, esse conteúdo é para você. Aperta o botão de curtir. Isso ajuda essa mensagem a chegar em quem também está tentando vencer por dentro. A vida vai continuar testando você. Não vai avisar, não vai dar sinal, e muitas vezes, não vai parecer justo. Mas nesses momentos, é que a verdadeira força nasce. Não da raiva, não da pressa, não do desejo de provar algo para os outros, mas da decisão silenciosa, de permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor parece em pedaços. Epicteto nos lembrou: não busque que os eventos aconteçam como deseja. Deseje que eles aconteçam como acontecem. E então, encontrará a paz. Essa paz não é barulhenta. Ela não vem com fogos de artifício. Ela chega no silêncio. No instante em que você percebe, você passou pela tempestade, sem se trair. E por isso, venceu. Se essa mensagem encontrou eco no seu coração, se em algum lugar dentro de você há uma batalha sendo travada em silêncio, lembre-se, você não está só. Milhares de pessoas escutam essas palavras agora, porque também estão buscando essa mesma coragem silenciosa. E se você faz parte disso, então curta esse vídeo, não por mim, mas por tudo o que ele representa. E se quiser continuar essa caminhada ao lado de pensamentos que fortalecem, se inscreva no canal. Toda semana, a gente se encontra aqui, para respirar fundo, refletir e lembrar que ainda vale a pena ser forte, mesmo em silêncio. Escreve nos comentários o que mais tocou você nesse vídeo. Suas palavras também podem ser âncora para alguém que está à deriva. E se quiser seguir, aqui do lado tem outros vídeos que vão continuar essa jornada estoica com você. A dor pode ser inevitável, mas o sofrimento, esse sim, a gente aprende a atravessar com sabedoria.
Nos vemos no próximo.